Anotem aí, pessoal. Estrutura do texto. Como fazer um texto científico? Um texto para obtenção do conhecimento. Um texto para obtenção da realidade baseado em um método. Não um texto a esmo. Não simplesmente pegar uma folha em branco, né? E ali ficar meditando, né? Achando que vai conseguir fazer algo, né? Extraindo do universo, né? Do prana, né? Do universo paralelo, uma intuição, uma espírito. Não, nada disso, né? Vamos utilizar um método para fazer um texto. Então vamos estudar a estrutura do texto. Anotem aí, estrutura do texto. Primeiro ponto que eu devo enxergar, analisar, reter na minha memória ad eternum, para sempre, né? Ou seja, todo texto tem que haver uma introdução que eu chamo de exórdio. Anotem aí, exórdio ou introdução. Vou colocar no chat aqui. Exórdio ou introdução. É a primeira coisa do texto. Exórdio ou introdução. Número 2, narração. Depois eu volto tudo. Número 2, narração. Então, primeiro, estrutura do texto é o tema da aula. Estrutura do texto. Dentro da estrutura do texto, eu tenho como número 1 o exórdio ou introdução. A exordial introdutória ou a introdução que me introduz ao conteúdo. E nesta introdução eu falo o quê? Iremos abordar neste texto o tema X. Utilizaremos um método científico, tem diversos métodos, aí vocês dizem qual é o método. Por exemplo, método hipotético dedutivo. E trabalharemos deste método hipotético dedutivo as hipóteses que nos levarão a crer, né, que algo acontece de fato como é narrado. Nossa, que interessante. Portanto, né, aí vem a narrativa, né? Aí vocês contam a história. Então, olha só. Primeiro, exórdio ou introdução indica qual é o método, como se vai fazer, como se vai trabalhar. Diz qual é o tema, se quiser ou não, né? Mas é a introdução do que vai acontecer no texto, está no exórdio ou introdução. Anotaram? Olha que interessante. Vale para tudo. Vale para vestibular, para a prova da magistratura, defensoria, OAB, petições de todos os tipos, contestação, não é? Dentro de uma lógica formal, não é? Um exórdio. Esse exórdio, essa introdução é quando você chama o leitor para o que você quer dizer e como você vai dizer e como você vai trabalhar o texto. É só isso o exórdio. Uma linha, 2, 3, 4, no máximo 5 linhas se faz o exórdio. 5 é muito. É ponto. Exórdio ou introdução. Na narração, a narrativa é a história contada. Como você ouve, você conta. Mas narrativa, como está se muito falando na mídia, uma narrativa é uma história não provada, é somente uma narrativa, é a narração de fatos, é contar a historinha. Já viram aquele programa infantil, Senta que lá vem a história? Não tem? Pois é, senta que lá vem a história, aí conta a história, a narrativa. Quando o pessoal fala na televisão aí na mídia, é só uma narrativa, não há provas da narrativa, é só uma história. Não digo que é mentira, nem digo que é verdade, mas é uma narrativa, né? Então, primeiro ponto, exórdio ou introdução. Segundo, narrativa. A narrativa que é a parte de uma proposição. É a parte de uma proposição, uma proposta fática. Vem contando a historinha, narrando os fatos. Narrativa ou narração. Número 2, dentro da estrutura do texto. Número 3, provas. Agora vem as provas. Aí deixa de ser uma narrativa. Deixa de ser uma narrativa? Não, a narrativa continua lá. Agora vem as provas da narrativa. Então eu tenho o introdutório ou exordial. Pessoal, muito importante essa questão do introdutório ou exordial. E uma prova de vestibular ou essas provas de concurso,
Quem deixa de fazer o introdutório ou exordial já demonstra não conhecer a estrutura do texto, e aquele que conhece a estrutura do texto, que é o avaliador, ele, ao verificar essa questão, ele pode já parar a leitura por ali. Porque faltou na estrutura do texto o exórdio ou introdução. Não há uma introdução dentro da estrutura do texto. Muitas vezes a pessoa faz, né, por dedução, faz ali no chute, sem conhecer essa estrutura, e acerta. Mas, por que não nós conhecermos a estrutura do texto com profundidade e não irmos a esmo, aventurar, né, e fazermos com uma técnica simples, mas bem feita? Então, a estrutura do texto é essa. Primeiro, número 1, episódio ou introdução. Número 2, narração, é a narrativa. 3, provas. Precisa falar, preciso apresentar as provas. Provas da narrativa. Quais são as provas da narrativa? Dependendo dos fatos narrados, dependendo do que eu apresentei na minha narrativa, agora eu vou apontar as provas da narrativa feita no item 2. Item 3, provas. Então, se eu tenho a história de um político contada, né? Aí, então, na exordial introdução, eu digo qual é o método, falo que é o método dialético, né? Que é o método das contradições, método da tese, antítese e síntese. Eu digo isso na exordial, eu digo isso na introdução. Na narração, eu conto a história da pessoa, com argumento a favor na tese e com argumento contra na antítese, né? E as provas? As provas daquilo que eu falei, construiu isso, fez aquilo, fez assim, né? Eu posso colocar uma cronologia com os tempos, né? Apontar determinados feitos, né? Como provas daquilo que eu narrei anteriormente. Então, ponto 1, exórdio, 2, narração, 3, provas e, por último, olha que simples, por último, na estrutura do texto, olha só, fiz a introdução, fiz a narração, apontei as provas, provei aquilo que eu falei na narrativa e agora eu concluo o meu pensamento. É a conclusão do texto. Que vem, como diz aqui, recheada de questões, a conclusão, né? Vem perguntas e vem respostas dentro daquilo que eu fiz lá na narrativa com as provas, né? Eu pergunto e eu mesmo respondo, como eu falo aqui, né? Como a gente faz aqui no nosso vídeo, né? Pergunta e responde, né? Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Então, na estrutura do texto, que é o foco, o tema da aula, né? Nós temos, primeiro, o exórdio, ou introdução. Segundo, a narração, a narrativa, a história, os fatos contados, sem provas. Só uma narratória, só uma narrativa. Mas para validar essa narrativa, agora, terceiro ponto, provas. Aí eu indico os porquês dos porquês, por que eu falei isso ou aquilo, e provo com datas, com fatos, com feitos, né? Aquilo que foi realizado, né? Aquilo que eu falei na narrativa, eu falo, olha, foi feito na época tal, ano tal, dia tal, assim, assado. É que depende do tema, né? Não estou falando de tema, estou falando de algo geral aqui. Então, provas. E por último, a conclusão. A conclusão não é como no método dialético, né? Porque até então aqui eu falei que eu usei o método dialético, mas eu estou fazendo a estrutura de texto simples, não estou dizendo qual é o método. Então, na conclusão vai depender do método. Nós já estudamos métodos, né? Mas deixa o método de lado. Esquece o método. Conclusão é uma síntese, é algo que você entende como, né, o fechamento da ideia principal. Aquilo que você queria dizer, você vem agora e diz, né? Então, você introduziu, você narrou, provou, e agora você conclui dizendo, aquilo que eu disse lá na narrativa, de acordo com as provas, realmente é assim, ou não é assim. É assim, é assado, não é assim, não é assado. Conclui-se que, em síntese, temos que, e etc, e etc. E assim concluímos a estrutura do texto. Ponto. Tranquilo, pessoal?